Olá, muito boa noite, bom dia. Eu não sei em que horário, né, vocês assistirão essa aula, mas essa aula eu estou fazendo, né, para que a gente possa fazer uma revisão, né, daquilo que já foi estudado, né, e para que a gente possa aí continuar refletindo nos conteúdos, né, que é uma forma da gente aprender. E a aula, né, ela é importante por quê? Porque você pode assistir quantas vezes for preciso, né? Então você tem uma dúvida, pegue o livro, sente-se, ouça a explicação, tá bom? Então vamos lá. Vamos passar aqui para a nossa primeira página, né? Então, só lembrando que é uma aula, né? Ela foi feita presencial, né? Mas é uma forma da gente aqui fazer, né? Mais um reforço, né? Daquilo que já foi dito, daquilo que já foi explicado. Então essa foi uma aula presencial, né? Uma aula do quarto ano da turma 401, 402. Né? Então, nós vamos aqui estudar o capítulo 8, né, que é a fabricação de produtos. Então, aqui nós temos duas páginas, a página 204 e a página 205, tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre, né, como que os produtos eles são fabricados, né? E por isso nós vamos começar falando sobre, né, o que vemos na página do livro. Então, veja, observem aí essas duas páginas. Então, ela mostra a imagem do livro, né, que vocês podem acompanhar. E ela aponta aí, né, ela mostra um vaso de cerâmica sendo decorado, né? Lembrando que essa arte, né, esse produto artesanal, ele é mais conhecido como marajoara, tá? Então, o que que vocês acham que essa pessoa está fazendo, né? Então, ela está decorando um vaso de cerâmica, né? Você vê, com muito cuidado, né? Então, vocês sabem aqui o que é o artesanato, né? Então, assim, quem já ouviu falar dessa palavra? Então, nós vamos conversar sobre ela, falar mais uma vez sobre ela. O artesanato é quando uma pessoa faz um objeto à mão, né, usando ali ferramentas simples, né, como nós vemos aqui. Então, o artesanato, ele é sem uso, né, de grandes máquinas. Então, cada peça de artesanato ela é única, né? Então, nunca vai existir outra exatamente igual. Né? Então, assim, bem diferente de quando nós fabricamos algo em uma fábrica grande, né? Onde todas as coisas saem iguais, não é mesmo? Então, agora eu quero que vocês observem, né? E eu quero que vocês pensem comigo, né? Vocês acham, né, que fazer esse vaso, né, é parecido com a forma como os computadores ou celulares eles são feitos, né? De jeito nenhum. Porque fazer um celular ou um computador, né, são usados várias máquinas aí e muita tecnologia. Já o vaso que vocês estão vendo, né? Ele está sendo ali decorado à mão, né? Com muito cuidado e atenção, e isso é o que nós chamamos de artesanato. Então, ele faz parte da cultura de muitos povos, como os povos indígenas da ilha de Marajó, no Pará, tá? Então, nós vamos acompanhando aí no texto, né? Então, vocês viram que a cerâmica, né, que nós estamos vendo aqui, ela é inspirada, né, nos objetos que os indígenas dessas ilhas faziam. Então, eles começaram a fazer esses vasos muito antes, né, dos europeus, né, chegarem ao Brasil, usando barro decorado com tintas naturais. Então, esse trabalho, ele não era só para ter um objeto bonito, né, mas também para contar a história deles, para preservar a sua cultura. Por isso que nós chamamos, né, que o artesanato, nesse caso, ele é assim, uma expressão cultural. Então agora eu preciso que vocês pensem junto comigo, né? Alguém já fez alguma coisa com as próprias mãos? Eu ouvi na sala de aula que muita gente já fez na aula da tia Angelita, né? Então, assim, foi feito à mão, então vocês já produziram um produto artesanal, né? Um artesanato, tá? Então, seja lá um desenho, um brinquedo, né? Ou até mesmo ajudou em casa, né? Com algo feito de forma manual.
Então, vocês conseguem lembrar de algo que já viram parecido com esse vaso que nós estamos estudando aqui, né? Então, aí, hoje, né, nesta página, nós aprendemos, então, que o artesanato é uma forma de fabricar produtos que são feitos à mão, né? E eles carecem ali de muito cuidado e muita atenção. Então, esses produtos, eles podem contar a história, né? Fazer parte da cultura de um povo, como os indígenas da ilha de Marajó, né? Por isso que esses vasos, né? Esses desenhos, eles são conhecidos aí como marajoara, tá? Então, cada peça de artesanato, ela é muito especial e única, né? Assim como vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Então, agora que nós já falamos sobre como os produtos podem ser feitos à mão, né? Eu quero que vocês olhem para essas duas páginas, né? Vamos olhar aqui primeiro a página 206, tá? Estão vendo esses dois brinquedos, né? O primeiro é feito de madeira, tá? E o segundo é de plástico, e que cada um deles foi fabricado, né, de uma forma totalmente diferente, tá? Então eu pergunto para vocês, esses dois brinquedos são feitos do mesmo material? Então vamos pensar um pouquinho, né? Claro que não, né? O de madeira, ele foi produzido de forma manual, né? Enquanto o de plástico, né, ele foi fabricado em uma indústria, né, com máquinas. Então agora olhem as diferenças. Por exemplo, o carrinho de madeira, né, letra A, ele é movido de forma manual, ou seja, a gente empurra ele com as mãos. Já o carrinho de plástico da letra B, ele pode ser movido com pilhas, tá? Ou também baterias. Então ele usa energia e ele foi feito em uma fábrica, né? Com máquinas grandes. Então perceberam como que vocês percebem como que o jeito de fazer esses dois brinquedos é bem diferente? Isso é o que vamos aprender agora, né? O que é feito de forma manual e o que é produzido em fábrica. Então a gente pode dizer que o carrinho de madeira foi feito de forma artesanal, enquanto o de plástico, né, ele foi feito de forma industrial. Então agora o que eu quero saber, né? Quem aqui já teve um brinquedo, né, que precisava ser empurrado com a mão, né? Ou outro que usava pilha ou bateria. Então vamos pensar nessa diferença, tá? E na página 207, né? Olhem para essa manchete aí em cima. Maior feira de artesanato no Nordeste aposta em faturar alto este ano. Sabe que existe ali uma feira enorme em Pernambuco, né, onde os artesãos de várias partes do Brasil e do mundo, eles vendem produtos que eles mesmos fazem à mão. Então é muito legal, né? Essas feiras ajudam as famílias a ganhar dinheiro, né, com o trabalho artesanal, tá? Como vimos na página anterior. Então aqui ainda cabe lembrar o seguinte, né, conforme eu já havia explicado, né? O trabalho artesanal, né, ele ajuda muitas comunidades, né, a terem renda, né? Então, eles usam a matéria-prima natural, eles transformam a matéria-prima em produtos artesanais e eles vendem, né? Que é uma forma de movimentar a economia de uma determinada região. Né? E como que movimenta essa economia? Então, pessoas de outros estados que vão visitar o Pernambuco, né, que acabam ali comprando lembranças para levar para os seus familiares para uma outra cidade, eles acabam deixando ali o seu dinheiro. E esse dinheiro, ele é utilizado, né, por essas famílias que fabricaram esses produtos artesanais, para que eles possam prover ali o sustento das suas famílias. Então, o produto artesanal, ele além de ser uma expressão cultural de um povo, né, ele também contribui para a economia local, né? Então isso vai ajudar ali muitas famílias a terem suas rendas, tá ok? Então, pessoal, veja bem, nesses eventos, né, de feira, né, as pessoas elas vendem então bolsas, enfeites,
brinquedos, roupas, tudo que é feito à mão. Então, cada peça é única e reflete a cultura e a tradição, né, de onde ela veio. Então, além disso, essas feiras ajudam a manter vivas as tradições, os costumes, né, de cada lugar. Por isso que o artesanato ele é tão importante, tá? Ele não só cria produtos bonitos, né, mas também preserva a história de uma determinada região. Então vamos olhar aí para essa imagem aqui embaixo, né, da Feira do Caruaru, que acontece no estado do Pernambuco. É um mercado cheio de barracas que vendem artesanato. Então, quem já foi em uma feira assim, né? Talvez uma feira na nossa cidade ou quando viajaram. Então, assim, nessas feiras a gente encontra muita coisa legal e feita de forma artesanal. Então, assim, como já na aula nós compartilhamos de muitas experiências, nós vamos voltar a fazer isso, obviamente, né, muito em breve. Então, hoje a gente aprendeu que, né, sobre como diferentes produtos, né, eles são fabricados, uns feitos à mão, como artesanato, e outros feitos em fábrica com as máquinas, tá? Como os brinquedos de plástico, por exemplo. Então, na próxima página, né, nós vamos falar mais sobre essas diferenças e como que elas afetam aí a nossa vida no dia a dia, ok? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nessas duas páginas agora, tá? Vocês estão vendo aqui o título, né? Mas afinal, o que são produtos artesanais? Então, na aula passada, nós já na página anterior, né, nós já conversamos sobre como o artesanato é feito, e aqui nós temos um pouco mais de detalhe. Então, agora na página 208, né, nós podemos ver aqui que os produtos artesanais, eles são feitos manualmente, ou seja, com as mãos, por um artesão, tá? E para fazer essas peças, né, o artesão ele usa materiais que vêm da natureza, como argila, como a madeira e até plantas, tá? Então nós vamos analisar aqui bem de perto. A argila, pessoal, ela é usada por muitos tipos de em muitos tipos de artesanato, tá? Então vocês mesmos já relataram, né, que fizeram aí trabalhos artesanais com argila, né, nas aulas de arte. Então vocês já viram alguém modelando uma argila, vocês só não viram como já modelaram, né? Então aqui nós temos uma imagem mostrando uma pessoa ali fazendo isso, né? É como criar uma peça do zero, então usando as mãos, né, para dar a forma desejada. Então, na técnica de moldagem, né, o artesão ele manipula a argila para fazer vasilhas, potes e outras peças, como vimos aí no caso no vaso, na página primeira lá, né, do vaso de Marajoara, tá? Então aqui a madeira, por exemplo, vocês sabiam que muitos objetos de madeira também são feitos de forma artesanal? Olhem esse artesão aqui na imagem, né, ali de rosa, ele está usando ferramenta para esculpir ali, né, uma carneira em madeira. Então, assim, ele precisa de muita paciência e habilidade para fazer esses detalhes. Para isso, ele usa ferramenta como formões, né, e facas. Quando se utiliza as plantas, né, ou outros materiais, além da argila e da madeira, os artesãos também eles usam parte de plantas, sementes e até as escamas de peixe. Então, eles podem usar isso para criar objetos com muita criatividade, tá? Então, aqui embaixo tem uma imagem ali de um artesão indígena, né, produzindo ali algo com fibra de palmeira, né, que é uma planta muito comum em várias regiões do Brasil. Então isso mostra, né, como que o artesanato ele pode ser feito com qualquer material da natureza. Então agora nós vamos passar para a página 209, né, onde o tema ele é muito interessante também. Ele fala de resíduos transformados em artesanato. Alguém sabe o que são resíduos? Pessoal, resíduos são os materiais que a gente joga fora, como roupas que não usamos mais ou restos de comida. Então, o problema é que quando jogamos esses resíduos no meio ambiente, eles podem causar poluição. Nós já falamos sobre isso, né? Então, aqui observe essa imagem aí. Veja essa imagem, que interessante. Essa bolsa aqui, pessoal, ela foi feita a partir de uma calça jeans velha. Então, ao invés de jogar a calça no lixo, alguém teve a ideia criativa, né? Transformou o tecido em uma bolsa novinha. Então, isso é o que chamamos de reaproveitamento. Então, quando nós reaproveitamos os materiais,
né, como uma calça jeans, nós ajudamos, na verdade, a natureza, porque nós estamos evitando que esses materiais eles sejam jogados fora. Então agora vamos pensar, como o artesanato, né, ele pode ajudar o meio ambiente. O artesanato, pessoal, com resíduos, ele ajuda a reduzir a quantidade de lixo que vai para a natureza. Além disso, né, esse tipo de trabalho ele faz com que a gente tenha, né, que usar menos recursos naturais, né, como cortar menos árvores para fazer mais bolsas, por exemplo. Então, o artesão ele usa a criatividade para transformar o que seria lixo em algo novo e bonito, né? E isso é muito importante para a gente cuidar do planeta. Então, vocês já viram alguém transformar algo velho em algo novo? Então, pessoal, quem aqui já fez algo parecido com isso, como transformar uma camiseta em um pano de limpeza ou reutilizar potes de vidro, né? Então, assim, esse é um jeito de ser sustentável, né? Então, assim, cuidando do meio ambiente e evitando também o desperdício, tá bom? Pessoal, então vamos olhar aqui para essa imagem, né, na parte ali da página 210, né, eles estão mostrando ali pessoas trabalhando com uma planta chamada capim-dourado, tá? Essa planta, ela é uma matéria-prima, tá? Então, o que é, na verdade, a matéria-prima? Pessoal, matéria-prima é o material principal que a gente usa para fazer alguma coisa. Então, nesse caso, as pessoas estão usando ali o capim-dourado, que é uma planta brilhante e bonita, né? Então, para criar objetos artesanais, ou seja, feitos à mão. Lembrando, pessoal, conforme foi dito em sala de aula, né? O capim dourado, né? Ele é considerado o ouro do Jalapão, né? Que é uma região do Tocantins. E é importante também a gente saber que esse capim dourado, né, ele não pode sair, né, desse estado in natura, né? Ou seja, a gente não pode simplesmente cortar o capim, né, e sair vendendo ele em quantidade. Ele tem que sair, né, já em formato de artesanato, ou seja, né, ele só pode sair de lá se ele tiver sido usado para fazer. Por exemplo, ele só pode sair de lá em formato de cesta, em formato de jarro, em formato de algum vasilhame, em formato de artesanato, né? Ele já tem que ter passado pela mão do artesão, né, que o transformou ali em um objeto, tá? Então agora eu vou pedir para vocês olharem aí bem para a primeira imagem, né? E se perguntam o que essa pessoa está fazendo, né? Então ela está colhendo o capim dourado, né? Diretamente da natureza lá no Jalapão, que é uma região famosa do Brasil, tá? Então assim, essa planta ela cresce em campos, né? E ela tem essa cor dourada que parece ouro. Então na imagem B, né, vocês olhem aí para a segunda imagem, por exemplo, a pessoa está trançando o capim dourado, ou seja, ela está enrolando e juntando os fios de capim, né, para criar um objeto. Então pode ser um cesto, uma bolsa, um enfeite, um jarro, né? E esse trabalho de trançar, ele é feito com as mãos, né, sem o uso aí da máquina. Então, isso é o que chamamos, né, de um trabalho extremamente artesanal, tá? Então, a diferença entre o artesanal e o industrial, né, é o que a gente precisa lembrar, que o artesanal, né, como o capim dourado, ele é feito manualmente, peça por peça. Então, cada objeto desse artesanato é único, não tem outro igual, porque ele é feito pelas mãos de uma pessoa com muito cuidado. E isso é diferente de um produto que sai de uma fábrica, né, onde as máquinas fazem milhares de peças iguais, né? A gente chama isso de fabricação em série, como nós veremos na próxima página, a página 211. Ela fala sobre os produtos industrializados, tá? Então aqui a gente vai aprender sobre produtos industrializados. E o que isso, né, na verdade significa? São os produtos feitos em fábricas, né, usando máquinas, e eles são produzidos em grande quantidades e todos iguais, tá? Então assim, para ajudar a gente a entender, tem essa imagem aí do filme, né, que é um filme Tempos Modernos, tá? Que mostra um personagem que é o Carlito, né, trabalhando aí em uma fábrica. E o que o Carlito está fazendo, tá? Carlito ele está numa linha de produção, né, onde as máquinas elas são responsáveis, né, por montar as peças repetidamente.
e ele só tem que apertar parafuso o dia todo. Então o trabalho ele é bem monótono, né? Ou seja, bem repetitivo e cansativo. Então esse filme ele mostra como que era a vida das pessoas, né, que trabalhavam aí nas fábricas antigamente, tá? Que é mais criativo na verdade, né, o trabalho artesanal ele é muito mais criativo, né? Então esse trabalho industrial ele é bem diferente do trabalho artesanal, tá? Então nós vamos entender aí as imagens dessa fábrica aí, né? Matéria-prima e produção. Na primeira imagem, né? A imagem da fábrica, nós vemos ali como que a matéria-prima, né? Que pode ser ferro, plástico, borracha, ela é extraída da natureza, tá? E ela é levada para as fábricas. Então lá as máquinas transformam essa matéria-prima em peças que vão formar o produto final. Então, pessoal, na segunda imagem, nós já vemos um monte de carros ali sendo montados, né, ao mesmo tempo. Então, isso é o que nós chamamos de produção em série ou produção em massa, né? Todas as peças passam por diferentes etapas, né? E elas saem da fábrica pronta para serem vendidas, tá? Então cada peça é exatamente igual à outra, né? Ao contrário do artesanato, onde cada peça é única. Então, o que você tem que guardar dessa explicação? Primeiro, o artesanato é feito manualmente, né? Com as mãos e com muito cuidado. Então cada peça é única e usa a matéria-prima da natureza como o capim dourado. Então, o trabalho é pessoal e exige habilidade. Os produtos industrializados, eles são feitos em grandes fábricas com uso de máquinas, tá? Então, eles são produzidos em massa, ou seja, milhares de peças iguais, como carros, roupas e brinquedos. Então, agora pensem comigo, como que o trabalho artesanal e o industrial se diferenciam, né? E qual que é a vantagem de cada um? Pessoal, o artesanato é único e ele valoriza muito a criatividade, enquanto a indústria, ela consegue fazer muitos produtos de forma rápida e eficiente. Então essa diferença é fundamental para vocês entenderem como que os produtos que usamos no nosso dia a dia, eles são fabricados. E aqui nós estamos na página 212, né? O que são produtos industrializados e exemplos de indústrias. Pessoal, a indústria, ela é o lugar onde os produtos são fabricados. E lá eles usam máquinas em grande quantidade. Então, no começo da explicação, nós vimos o exemplo do artesanato, né? Que é feito manualmente. Já os produtos industrializados são feitos de maneira muito rápida, porque as fábricas têm várias máquinas que fazem tudo de forma automática em série. Mas tem um detalhe importante também, que mesmo com tantos benefícios, né, as indústrias também podem prejudicar o meio ambiente. Então isso acontece porque elas usam muita energia, produzem resíduos, né, elas poluem o ar e a água. Então, sempre temos, né, que pensar em formas de reduzir esse impacto. Então, vamos ver aqui dois exemplos de indústrias, né, que são muito importantes aí para o nosso dia a dia, tá? Nós temos primeiro a indústria automobilística, né? A gente olha aí essa primeira imagem, né? O que vocês estão vendo aí? É uma fábrica de ônibus, né? Então, a indústria automobilística, tá? Ela é responsável por produzir, então, carros, caminhões, motos, ônibus, né? Que usamos aí para nos locomover. Então, ela trabalha com o que chamamos de produção em série, tá? Ou seja, ela faz vários veículos ao mesmo tempo, usando máquinas para montar as peças. Então, é uma indústria que ela depende de materiais como aço e borracha para fabricar esses veículos. E nós temos também a indústria alimentícia, né? Então agora nós vamos falar da segunda imagem, né? O que vocês acham que é essa fábrica? Pessoal, é isso mesmo. Uma fábrica de alimentos, né? A indústria alimentícia, ela é responsável por transformar os alimentos que vêm do campo, né? Como o trigo, o leite, carnes e frutas, em produtos para a gente comprar no supermercado, como pães, bolos, leite em caixinha
e muitos outros. Então, eles usam máquinas grandes para processar e embalar os alimentos de forma rápida, tá? Mas lembre-se que a matéria-prima aqui são alimentos que vêm da natureza. E essas indústrias também podem causar poluição. Então, precisamos consumir também de forma consciente. Então, além dessas, nós temos outras indústrias aí também importantes, como a farmacêutica, que fabrica os remédios, a indústria têxtil, que produz as roupas que usamos no dia a dia, tá? Na página 203, nós temos ali atividades sobre, né, indústrias e matéria-prima. Então, agora nós vamos ver na página 213, aonde que nós temos uma atividade ali para praticar o que aprendemos, tá? Vamos localizar aí, vamos começar ligando aí as indústrias das matérias-primas e aos produtos que elas fabricam. Primeiro, né, nós temos que ligar ali a movelaria, né, o que essa indústria usa como matéria-prima. É isso mesmo, ela usa a madeira, né? E o que ela fabrica? Fabrica móveis, como cadeiras e mesas, né? Nós temos a olheira ali, né, que ela usa essa aí usa argila, né, como matéria-prima, e o produto final dela é a cerâmica, né, que são os vasos e potes aí que aprendemos aí nas páginas anteriores. Nós temos a asfáltica, né? Essa indústria ela usa petróleo, né, como matéria-prima. E o que elas fabricam? O asfalto, né, que é o material aí usado para pavimentar as ruas. Então, agora que vocês já conseguem identificar aí de onde vem cada produto, né, e como que nós usamos eles no nosso dia a dia, tá? Então, esses produtos eles precisam aí de matéria-prima, tá? Porque vem da natureza, né? E a indústria ela vai transformar essas matérias-primas em produtos que usamos. E aí nós temos uma reflexão sobre o impacto ambiental. Vocês sabiam, né, que algumas dessas indústrias estão ligadas ao desmatamento, né? Por exemplo, a indústria madeireira, né, que corta as árvores ali para produzir madeira, né? Então ela pode destruir ali florestas, né, se não houver o cuidado do planejamento. Então nós precisamos pensar como que nós podemos consumir de forma consciente para não prejudicar o meio ambiente. E aqui embaixo nós temos uma outra frase ali importante, né, para completar. Então, ali diz assim, a indústria transforma o minério de ferro em aço, né, que é utilizado ali em diversas outras indústrias, tá? Como a automobilística e a construção civil. Vocês sabiam que o aço ele é o material principal para fabricar carros, prédios e até pontes? E ele vem do minério de ferro, né, que é retirado da natureza e a indústria vai transformar ele em algo essencial para a nossa vida. Então, o que vocês precisam de fato guardar e não esquecer dessa aula? Primeiro, que as indústrias elas produzem muitos dos produtos que usamos no nosso dia a dia, como alimentos, os carros, né, roupas, remédios. Então, elas transformam a matéria-prima da natureza, como a madeira, o ferro, o petróleo, em produtos industrializados, que são feitos em massa usando as máquinas. Mas nós precisamos, pessoal, sempre lembrar que o crescimento das indústrias também pode prejudicar o meio ambiente. E por isso devemos pensar em formas de consumo mais sustentável que protejam a natureza. Então agora, né, eu quero que vocês pensem aí, né, qual produto que nós usamos no dia a dia que vem da indústria. Então, assim, quem consegue aí pensar sobre isso, refletir sobre isso. Então, agora que a gente já aprendeu sobre isso, agora que a gente já está por dentro do assunto, a gente vai passar aí para a próxima página, ok? Pessoal, agora a gente vai fazer, na verdade, né, um resumo de tudo que nós estudamos até agora, tá? Para que vocês saiam dessa aula sabendo, né, a diferença entre o que é artesanal e o que é o industrial. Então, nós vamos usar a página 214 e 215, tá? Na página 214 tem ali o bicho da seda e a produção industrializada. Pessoal, aqui nós temos um texto muito interessante, né? Que ele fala sobre a produção da seda, tá?
A seda ela vem de um bichinho chamado bicho da seda, né, que se alimenta de folhas de amoreira, tá? A partir disso, né, produz ali um dos tecidos mais finos e delicados que existem. Então, mas vejam só, antigamente essa produção era feita de forma manual, né? E hoje ela é mecanizada, ou seja, né, as máquinas ajudam a cortar e processar as folhas, né? O que facilita e acelera todo o trabalho. Então a seda, ela é um exemplo, né, de um produto que ele começa de uma forma mais natural, tá? Sendo de origem animal e depois passa por um processo industrial que transforma esse material em tecido, né? Então isso mostra que a produção industrial ela pode aumentar a eficiência e produzir mais em menos tempo, tá? Agora olhem essas perguntas aqui. A seda é a matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral? Então, pessoal, é animal, né? Isso porque ela é produzida pelo bicho da seda. E qual foi o processo que aumentou a produção da seda em Itaquiraí, né? Desculpe. Itaquiraí, tá? Pessoal, a resposta no texto, ela foi a mecanização, ou seja, né, o uso de máquinas que possibilitou que mais fios de seda fossem produzidos de forma rápida e de forma eficiente. Na página 215, o que eu estudei, né, artesanal e industrial. Aqui nós temos um resumo muito legal, né, sobre o que aprendemos até agora. Então, nós vamos agora prestar bem atenção nisso, tá? Primeiro, produção artesanal de vasos de cerâmica. Pessoal, as peças artesanais são feitas manualmente, né? Uma por uma, e é feita por um artesão. Então, eles usam ali diferentes matérias-primas, como a argila, né? E a produção, ela é em pequenas quantidades, tá? Então, esse trabalho, ele exige bastante tempo, tá? E dedicação. Então, as peças, elas refletem a cultura e a tradição do artesão. Então, nós vamos lembrar o que falamos sobre o artesanato. Ele é muito mais do que apenas produzir com as mãos. O artesanato, pessoal, como nós já falamos em aula, né? E falamos até bastante sobre isso, que ele é uma expressão cultural, citamos vários exemplos, né? Então, isso significa que quando um artesão ele faz um vaso de cerâmica, ele está colocando ali um pedaço da sua história, ele está materializando uma ideia, né? Então, assim, e esse pedaço da história, né, da sua cultura e também dos costumes daquela região e daquele povo. Então, cada peça é única, com detalhes especiais, e isso mostra como que o artesanato ele preserva as tradições de um povo, tá? Então, pessoal, produção industrial de vasos de cerâmica. Já a produção industrial, ela é feita com o uso das máquinas, né? Então, essas máquinas, elas vão permitir que muitos vasos sejam feitos em série, sejam feitos ao mesmo tempo e também em grande quantidade. Então, as peças são muito parecidas umas com as outras, né? E a produção é muito mais rápida. Então, na indústria, a vantagem é a quantidade. Então, nós podemos fazer muitos produtos iguais em menos tempo, usando máquinas, tá? Então, porém, pessoal, essas peças elas são mais padronizadas, elas não tem aquele toque único do artesão, né? Que o artesão coloca, né, em cada objeto, no caso. Então, pessoal, o que nós precisamos levar dessa explicação, levar dessa aula? O que o nosso livro ele traz para a gente de ensinamento? Que quando uma peça ela é feita à mão, né, o artesanato, com muito cuidado, com muita paciência, sempre vai refletir a cultura de quem a fez, tá? De quem a produziu. Então, quando você compra algo artesanal, pessoal, está levando para casa, né, um pedaço da tradição e da história de uma região. É por isso que cada peça é especial e única.
Já a produção industrial, né, por outro lado, é feita com máquinas, né, em grandes fábricas, né, que conseguem ali produzir muitos produtos iguais em pouco tempo. Então, isso é ótimo para quando, né, quando precisamos de produtos em massa, como carro, roupas, alimentos, né? Esses produtos, né, eles carregam o mesmo valor cultural que o artesão tem, tá? E isso que a gente não pode esquecer, né? Que carros, né? Que esses alimentos, essas roupas que são produzidas na indústria não carregam o mesmo valor cultural que o artesão tem. Ou seja, porque ali ele não colocou sentimento, ele não está colocando história dele, ele não está preservando cultura, preservando nada. Ali a máquina está fazendo, né, de forma padronizada, está fazendo vários produtos iguais, né? Então, assim, já o artesão não, ele coloca ali a sua ideia, ele está assim, materializando a sua ideia, igual nós já falamos, é a expressão de um sentimento, é a valorização da cultura, a preservação da cultura, tá? Então ali também preserva as tradições, a história do jeito de viver desses povos. Então, da próxima vez que virem algo feito à mão, pensa nisso. Então, sim, que é uma peça única que carrega muito mais do que apenas um material, né? Ele está carregando ali a cultura de um povo. Pessoal, muito obrigado até aqui, tá? Obrigado pela atenção, né? A gente vai aí produzir mais aulas para que a gente consiga aí internalizar esse conhecimento, a gente consiga ficar fera e aproveitar ao máximo esse conteúdo do livro que é extremamente importante para nossa convivência em sociedade, né? Para que a gente construa aí essa ideia de uma sociedade mais sustentável, de um mundo mais sustentável, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus.